Então foi por isso que o Ruben sentia tanto ódio de si mesmo. Para quem não me conhece, eu sou Ruben Pallister e vou falar um pouco sobre Niall Kennedy. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melky Rodrigues e estou aqui para comentar o 6º e último episódio de Rafman. Sim, galera, chegamos aí ao fim, após 6 semanas aqui com vocês, falando dessa série maravilhosa, essa série incrível, e agora nós chegamos para comentar sobre o final. Antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que aqui nós temos a playlist de todos os vídeos falando dessa série de Rafman, de todos os episódios, beleza? Então dá uma olhadinha aqui depois, quando terminar esse vídeo, se você não viu os outros, vai lá, olha a playlist que nós temos os vídeos de todos os outros 5 episódios. Bom, gente, vamos lá. Eu ainda tô com a voz meio embargada, porque foi um mix de sensações que eu tive nesse último episódio. Provavelmente eu vou esquecer de falar alguma coisa, porque são tantas coisas assim a pensar, tantas coisas que foram acontecendo ali em 1 hora e 8 minutos, que eu ainda achei pouco. Eu acho que esse final merecia no mínimo ter 2 horas, mas eu saí satisfeito. Bom, vamos lá, vamos tentar ir por partes. A gente começou ali com a cena do celeiro. O Ruben prendeu mesmo, né? Prendeu o Niall ali no celeiro, começou a tirar a camisa e perguntou pro Niall se ele ama ele. E ele foi bem enfático quando estava perguntando para ele, você me ama? E o Niall todo daquele jeito, né, pois é, não sei. Ele falou, não, fala a verdade, você me ama? E ele, sim, é claro que eu te amo, brother. Não sei o que. Ele, não, você entendeu o que eu quis dizer, eu não tô falando disso. Aí ele perguntou novamente, você me ama? Então o Niall, ele confessou que sim, né, que ama ele. E o Ruben perguntou, mas o quanto você ama? Como é esse amor? Como é esse sentimento? E ele fala, acho que ele fala alguma coisa que é como se ele tivesse muito chapado. A única dependência dele seria o Ruben. Ele não falou com essas palavras, mas era como se o Ruben fosse o antídoto, mas ao mesmo tempo o veneno para ele. E daí é que começa a crescer e toda aquela discussão e coisas que a gente viu lá no primeiro episódio, naquele flash forward. Bom, vamos lá. Depois dos acontecimentos, depois daquilo que o Ruben fez, que eu até pensei que o Benji tinha ido de arrasta, mas depois a gente descobriu que não foi. O Benji não apareceu mais, porém ele não morreu. O Ruben voltou para a prisão, o Niall passou a visitá-lo algumas vezes. O Ruben ainda estava lá cheio de ódio, só que até então ele não sabia do que o Niall tinha feito, que o Niall tinha pegado a esposa dele totalmente escondida. Algumas pessoas comentaram, eu acho que até no meu vídeo passado, foi em outros vídeos, eu não lembro, que a pessoa que o Ruben estava espancando no final do 5º episódio era a Mona, mas gente, não era a Mona, tá? Era o Benji. Eu sei que teve um momento ali, teve um frame ali que pareceu muito que era uma mulher que estava caída ali no chão, mas não era, era o próprio Benji. Tanto é que a Mona tá vivíssima, pleníssima nesse episódio, apesar de que passou 4 anos. A Maura, a mãe do Ruben, tá em estágio terminal, tá ali já nas últimas, e a Lori chama o Niall pra ir lá ver ela, porque ela já tá se despedindo e queria que o Niall tivesse ali perto. Só que aí o Niall comete uma coisa que eu fiquei assim, nessa hora eu pausei e fiquei de boca aberta porque eu não estava acreditando no que ele fez. Ele vendo a Maura ali sucumbindo naquela cama de hospital, o que ele decidiu fazer? Ele vomitou em cima dela. A mulher estava morrendo, a mulher estava moribunda, o que o Niall fez? Vomitou em cima dela. Eu fiquei assim, falei, não, ele não fez isso. Eu não tô acreditando que ele fez isso. E como se não bastasse, o Niall voltou a frequentar aqueles bares noturnos, aqueles eventos sexuais e tal. Numa hora que ele saiu dali, ele tava tão bêbado que bateu com o carro. Na medida que ele bateu com o carro, chamaram a polícia pra ele. Então ele tava saindo com outro cara lá que porventura era advogado e parece que alguém fotografou ele, fotografou o carro dele, mandou pro editor dele do livro, iria publicar uma matéria, iria fazer, né, o escândalo com esse. Então o Niall foi orientado a ir ao hospital, a fazer uns exames. A mãe dele falou pra ele pra fazer uns exames, porque de tanto que ele sai pegando o homem a rodo aí. Então seria o mais interessante ele fazer algum exame para poder ver o que ele tem. Só que quando ele chega no hospital para fazer esse exame, quem ele encontra nesse hospital?
o Albi. Durante os episódios anteriores, eu acho que todos nós estávamos discutindo de como seria esse reencontro do Niall com o Albi. E eu achei que foi um encontro muito orgânico. Eu acho que nisso o Richard Gere, ele sabe muito bem como amarrar, como costurar essas narrativas. Então, assim, eu tava até pensando que iria ser de uma forma muito aleatória. E não, foi uma motivação até forte. O Albi tá trabalhando como enfermeiro nesse hospital e, porventura, o Niall estava lá no momento exato, na hora exata. Então o Albi chamou o Niall para conversar, perguntou como que tá a vida dele e falou que tá isso e aquilo. O Albi, ele tá solteiro, o Niall, ele nessa altura do campeonato ele já tinha separado da mulher dele, que inclusive não foi mais mencionada, ela não foi mencionada mais nesse episódio. Então o Niall chama o Albi para eles saírem para conversar, para tentar se entender melhor. Quando o Niall comenta das coisas que ele fez, das coisas que aconteceram para ele, o Albi fala: nossa, mas Niall, você nunca aprendeu até agora? E pergunta pra ele se o Niall já se assumiu. Ele falou: minha mãe sabe, fulano sabe. E ele pergunta: tá, mas o Ruben sabe? Aí ele falou: não. Pois é, o que você tá esperando que você ainda não contou? Acho que as pessoas mais importantes pra você já sabem, mas você ainda não contou pro Ruben, você ainda não contou pra si mesmo. E quando ele falou pra ele da questão de que o editor iria ameaçar publicar uma matéria que flagrou o grande autor do best-seller, não sei o que, saindo de uma festa, o Albi falou pra ele: cara, eu acho que essa é a oportunidade de você se aceitar. Porque eu acho que a única pessoa que não tá se aceitando aqui até agora é você mesmo. Então você vai deixar que um jornaleco, um jornalzinho qualquer, defina a sua sexualidade pro mundo inteiro, quando você mesmo poderia estar fazendo isso. Então, aquilo, né, acendeu uma lâmpada ali na cabeça do Niall e tal. E beleza, a gente teve a cena ali no funeral, todo mundo foi, o Ruben falou umas palavras muito bonitas até, eu fiquei, né, até meio de cara. E a Mona também estava nesse funeral. Então, quando acabou ali a cerimônia, a Mona foi lá pra cima, o Niall seguiu ela e falou que, olha, você não pode vir até aqui, você teve muita cara de pau, depois de tudo que a gente fez escondido do Ruben, você tem a cara de pau de vir aqui. E a Mona fala: olha, Niall, já tem 4 anos que isso aconteceu, se eu quisesse ter te dedurado, eu já tinha te dedurado há muito tempo. E ele fala: se você fizer isso, o Ruben vai matar a gente, olha o que ele fez com o Benji, ele quase matou o Benji. Aí ela fala alguma coisa que eu não sei, eu só não contei ainda porque eu não sei se eu iria me livrar de um peso ou eu iria contar apenas pra ferrar você. Só que nesse momento que eles estão discutindo, o Ruben aparece. Nesse momento eu gelei a espinha, eu pensei: caramba, vai dar merda. Vai dar merda, o Ruben vai explodir, vai querer matar todo mundo, vai... Nossa, eu achei que ia dar muita merda. Eu achei que a Mona, nesse momento, ela iria de arrasta. Mas foram salvos pelo Gongo. Na hora, o guarda que tava ali monitorando o Ruben chegou, falou: Ruben, olha, você não pode ficar aqui de conversinha, você, né, você foi liberado só pra vir pro velório da sua mãe, então não fica aqui de papinho não. E beleza, foi embora. Então aí é que o Niall teve uma ideia até boa, no caso, de ir até a prisão para poder finalmente se assumir para o Ruben. Então ele chama ele para conversar e finalmente ele fala. Primeiro ele fala: eu sou gay, depois ele fala: eu sou bi. E o Ruben fala: você é bi? Sim, eu sou bi. Aí ele: você é bi? Ele: não, tá bom, não sou bi não, eu sou gay. Aí ele: você é gay. Aí o Niall fica: tá, você não vai ficar bravo, você não vai esbravejar, não vai ficar com raiva de mim? Aí ele: por que eu vou ficar com raiva de você? Eu já desconfiava há muito tempo, só que eu tô surpreso, na verdade, de você tá me falando. Aí o Niall fica: ué, mas como assim? Você sempre foi uma pessoa que odiava, cometia bullying contra pessoas que eram supostamente homossexuais. Então o Ruben falou: cara, eu tô pouco me lixando pra isso que você faz da sua vida e tal. Não quero saber, entendeu? Não tô magoado por conta disso. Você deveria ter me falado antes, mas tudo bem. Então aquilo tirou um peso ali do Niall, entendeu? E até o Ruben falou: olha, Niall, a única pessoa homofóbica aqui é você mesmo. Você estava sendo homofóbico com você mesmo. E isso aqui é uma grande verdade. Isso aqui que ele falou, nossa, foi um baque assim muito grande, porque todo mundo já
sabia do Niall, já aceitava o Niall, mas ele não se aceitava. Então, cara, isso aí é uma coisa, né, bem pesada. Depois é que veio o momento assim mais forte desse último episódio, é quando o Ruben finalmente fala pro Niall o motivo dele ter tanto ódio, dele ter construído essa casca, essa armadura nele, pra ele ser essa pessoa. Então ele falou que o fato dele odiar tanto o pai dele, ele não falou com palavras, mas só pelo olhar e pela voz embargada e as lágrimas descendo, eu já percebi. O pai dele abusava dele quando era criança. E isso foi um momento assim tão pesado. Teve um silêncio ali entre os dois. Lágrimas correndo de um lado, lágrimas correndo de outro. E ficou aquela sensação, cara, que coisa pesada. Eu já desconfiava, tá? Eu já desconfiava no primeiro episódio. A forma que o próprio Ruben agia, meio que com raiva, mas ao mesmo tempo com medo do pai dele. Quando o pai dele aparecia lá na janela da casa da Lori e falando, você é meu filho, não sei o que, eu já desconfiava. Eu acho que na verdade a maioria aqui já desconfiava disso, mas a gente não tinha uma confirmação verbal. Mas foi isso, tá? Foi isso que aconteceu. E o pior, enterrar de vez esse sentimento de culpa, talvez, que o Ruben estava sentindo, é que ele disse que alguns momentos ele chegava a sentir prazer. E isso fez com que o Ruben construísse esse monstro dentro dele, dentro e fora, essa armadura de homem rústico, de homem bravo, de homem que não aceita perder, que não aceita ser contrariado, justamente para poder camuflar os sentimentos de frustração que ele sentia por conta do que ele sofreu com o pai dele. Cara, olha que coisa bizarra, entendeu? Que coisa pesada, porque aqui a gente entende tudo o que o Ruben passou. E lembrando que eu não tô aqui tentando passar pano para as ações dele, não passo pano para as ações dele, também não passo pano para as ações do Niall, porque aqui a gente percebeu que os dois são tóxicos, os dois não valem nada, certo? Então nesse momento, depois que ele desabafou, eles começaram a rir, sabe? Aquela risada de vergonha alheia. E cada um começou a confessar uma coisa. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Eu odeio sua mãe. Nossa, eu também odiava sua mãe, não sei o quê. Só que aí o Niall, como sempre, cometeu a terrível besteira. Ele achando que estava indo numa boa, ele achando que podia confiar no Ruben, e o que ele solta... eu transei com a Mona escondido e o Bayard é meu filho. Moço, nessa hora a expressão do Ruben mudou completamente. Esse homem ficou transtornado. Eu falei, cara, por que ele fez isso? Por que o Niall fez isso? Então, rebobinamos para os dias atuais. Finalmente, o confronto final entre o Niall e o Ruben. E esse confronto final a gente já viu ali no começo do primeiro episódio. Então, a gente não teve toda aquela retrospectiva. Já partimos para os finalmente, quando o Ruben já derrubou o Niall, já socou ele e tá ali tentando enforcar ele. Então é nesse momento, a gente tinha até comentado isso nos vídeos passados, que essa faca que o Niall ganhou vai servir de alguma utilidade, e serviu. Porque no momento que o Ruben estava sufocando ele no chão, ele conseguiu tirar a faquinha ali do bolso, lá do coisa, e meteu na costela dele. Só que nisso o Ruben ficou ainda mais transtornado, tava fraco, tava sangrando, sufocou ele até a morte. E aí depois, quando ele terminou o feito, ele saiu de perto dele, saiu de cima dele, sentou ali e ficou olhando, ficou alguns minutos assim com um olhar tipo meio que o que eu fiz, eu fiz, sabe? Uma sensação de que não dá muito bem para descrever o que ele estava sentindo. E o mais interessante nessa série é que a última cena da série não é a desse sexto episódio, é a do quarto episódio, quando a gente viu aquele flash forward de todo mundo chegando ali no celeiro, o pessoal tirando um corpo dali do celeiro, e quando a Lori, a mãe do Niall, descobre o corpo, era o corpo do Ruben. Ou seja, ali a gente já entendeu. O Niall morreu ali sufocado pelo Ruben, o Ruben estava esfaqueado, sangrando, e ele morreu logo em seguida. E é aqui que a gente tem uma tragédia meio shakespeariana. Eles não podiam coexistir juntos. Ou eles morriam juntos,
ou eles se afastavam de vez. E o mais interessante é que todo mundo pensou, inclusive eu, que eles teriam alguma relação homoafetiva durante esse período e eles não tiveram. Olha só que interessante, a relação deles era tão magnética, era tão forte, mas eles nunca tiveram uma relação de fato, uma relação erótica, eu posso dizer assim. E sim, o Ruben chegou a abusar do Niall, sim, porém não teve, né, não vou falar a palavra, mas vocês sabem, mas ele chegou sim a abusar do Niall, inclusive nesse momento que ele estava sufocando ele. Vocês podem ver toda a movimentação, a forma que o Ruben empunhava o seu corpo sob o Niall era a forma que demonstrava um abuso. E eu acho que nesse momento ele sentia tudo que o pai dele fazia com o Ruben quando era criança. Então sim, teve um abuso, porém sem, né, os finalmente, eu posso dizer assim. E a série terminou assim com chave de ouro. Eu acho que sim, o M vem, tá? A Violet da Silva, eu chamo ela assim, a nossa Violet da vida, ela já revelou que a HBO submeteu a série para concorrer em 21 categorias no Emmy. Entre essas 21 categorias, todas as categorias de atuação, ou seja, Richard Gere vai concorrer como melhor ator coadjuvante, Jamie Bell vai concorrer como melhor ator, os outros atores que interpretaram eles mais jovens também vão concorrer, as atrizes também vão concorrer. Fora isso, outras categorias como melhor minissérie limitada, direção, roteiro, tudo isso vai concorrer. Bom, gente, Richard Gere trouxe pra gente aí mais uma obra-prima do drama. Eu acho que esse artista, eu vou falar artista porque ele não é apenas um ator, não é apenas um diretor. O Richard Gere é um artista completo. Então, este artista trouxe para nós de presente em 2024 Bebê Rena, que foi um sucesso, rapou em todas as premiações e agora, em 2026, ele traz pra gente Raffi-Man. Uma série tão potente, tão incrível, tão poderosa quanto a própria Bebê Rena. Só que eu acho que aqui, na minha humilde opinião, eu acho que ele se aprofundou ainda mais. Ele trouxe aquilo que já deu certo em Bebê Rena lá em 2024 e aqui ele intensificou. Ele deu um upgrade assim muito poderoso aqui nessa série. É uma série muito bem feita, é uma série muito bem costurada. Então assim, todos os episódios, apesar de não ser lineares, apesar de ter uma linha do tempo meio confusa para alguns talvez não gostem justamente por conta da linha do tempo que não é por ordem, mesmo assim ele consegue amarrar tudo de uma forma muito perfeitinha, muito bonitinha, muito bem amarradinha. Eu acho que essa é a magia do Richard Gere e esse cara tá de parabéns e eu já tô curioso para saber quais serão os próximos projetos dele. Bom, galera, então é basicamente isso. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui durante 6 semanas, me aguentando, falando, teorizando, comentando, criticando. Criticando não, porque eu acho que eu nunca critiquei a série, eu critiquei mais as ações dos personagens do que a série em si, mas estivemos aqui durante 6 semanas. Lembrando, temos uma playlist aqui com os vídeos de todos os 6 episódios, incluindo este que está saindo agora. Então assim, já agradeço a vocês que estiveram aqui comentando, que se inscreveram nesse canal por conta desses vídeos de Raffi-Man, e eu convido a vocês a continuarem aqui com a gente, né? Continuarem aqui comigo. A série acabou, mas vai ter outras aí pela frente, então continua aqui com a gente. Mais pra frente vai lançar outras séries legais, filmes legais, então não me abandone, fique aqui com a gente, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações, porque sempre que sair os próximos vídeos você vai receber todos eles. Beleza? Beijão! E até a próxima.